E nós estudaremos uma passagem nessa manhã que está em Colossenses. Abra, por favor. Paulo aos Colossenses, carta aos Colossenses, capítulo 2, o versículo é o 8. Colossenses 2, 8, por favor. Colossenses 2, 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meus irmãos, o meu pensamento nessa manhã é de lhes falar sobre o triunfo de Cristo. O que tem em torno do triunfo de Cristo? Estou usando essa passagem aqui de Colossenses numa linha pastoral para expor aos nossos dias qual era o problema, por que é que Paulo estava tão preocupado em falar aos Colossenses? Cristo é Deus, Cristo é o centro. Mas não Cristo também é Deus. Só Cristo é Deus. Era isso que Paulo estava enfatizando. Por que é que Paulo estava enfatizando a exclusividade de Cristo? Só Cristo, só Cristo, só Cristo. Se ele já havia pregado aos Colossenses, se eles já haviam sido convertidos, se eles já haviam recebido a Cristo como Salvador. Porque, note, quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, ele escreve para a igreja de Colossos, aquela igreja que aceitou a Cristo, aquela igreja que era crente, aquela igreja que já cultuava o Senhor, aquela igreja que se reunia na cidade de Colossos. Paulo não está falando ou usando essa passagem para pessoas novas. Muitas vezes Paulo pregou em áreas públicas para pessoas novas. Pregou no Areópago para pessoas novas. Pregou em praças para pessoas novas. Mas não é o caso aqui. Aqui ele está falando com gente que já disse, sim, eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador. Porque ele está escrevendo à igreja de Colossos. Mas por que é que Paulo tem de dizer aos crentes? Quando se trata de Cristo, é somente Cristo. Por que será? Não é uma coisa óbvia? Que todo crente sabe que só Cristo e que nada mais do que Cristo importa? Bom, esse é o ponto. O ponto é, o quanto Cristo era para os colossenses,
o objeto do tempo deles, o quanto Cristo era para os colossenses, a certeza da sua salvação. O quanto Cristo era para os colossenses, a segurança de que, sim, eles eram aceitos por Deus. O quanto Cristo era para os colossenses, o mediador. Paulo está preocupado com isso. Paulo está preocupado com a ideia de que os colossenses pudessem estar vivendo neste momento com dúvidas. Dúvidas sobre Deus, dúvidas sobre Cristo, o Messias. E quem tem dúvidas sobre Deus, ou dúvidas sobre Cristo, como terá alguma certeza sobre si? Se duvidar de absolutos como Deus, o mediador, o processo redentivo, se tiver dúvidas sobre isso, eu lhes pergunto, qual certeza sobra para o ser humano? Para onde vai? A quem se reportar? Eu falei no começo da liturgia, se não fosse Cristo, nós não estaríamos aqui, mas nós estaríamos em algum lugar, adorando ou cultuando alguma coisa, porque o ser humano foi criado para isso, para adorar. Mas quem estaríamos adorando? Pois a preocupação de Paulo com os colossenses tinha a ver com isso. E tudo porque aqui nessa cidade de Colossos surgiu uma heresia chamada heresia de Colossos. E essa heresia era um tipo de filosofia judaica que era uma filosofia judaica de influência grega que considerava os cristãos ainda muito vulneráveis às forças espirituais. E para que eles não ficassem tão vulneráveis, tão desprotegidos, então pensava-se que a veneração, o beber alguns tipos de bebida, ou não beber alguns tipos de bebida, comer alguns tipos de comida, ou não comer alguns tipos de comida, algumas observações da lei cerimonial do Antigo Testamento pudessem ajudar. E ajudar a quê? Ajudar a ser aceitos por Deus. O que os colossenses queriam era aceitação diante de Deus. Mas como ser aceitos diante de Deus? Então a heresia entrava dizendo, olha, para vocês que estão inseguros, para vocês que não conseguem ter suas almas completamente descansadas em Deus, nós temos um sistema de regras. Faça isso, faça isso, faça isso, não faça isso, não faça isso e não faça aquilo. E Deus os aceitará. Algo mais ou menos assim. E por que é que Paulo escreve isso que nós lemos então? Porque Paulo quis insistir com os colossenses. Não há sistemas de regras, não há formas de aceitação fora de Cristo. Por isso, Paulo insiste com eles que eles precisam somente de Cristo, exclusivamente Cristo. O único que poderia, por conta da sua morte e ressurreição, permitir a eles, dar a eles a condição de serem aceitos por Deus. É bem verdade, Paulo conhece os colossenses e tantos outros aqui dessa região, né? Paulo sabe que eles estão no começo da sua caminhada cristã. Paulo sabe que não se espera deles todo o entendimento, mas este eles deveriam ter. O que me leva a pensar que, no que diz respeito à nossa fé cristã, os ensinos acerca de Cristo devem ser os primeiros a serem compreendidos para que dali para frente a nossa caminhada cristã deslanche então. Então esse era o problema. Os colossenses estavam sofrendo um tipo de ataque que os colocava numa situação de dúvidas.
sobre quem Deus era, sobre quem era o mediador e sobre os seus estados pessoais. Por isso, Paulo diz algumas coisas aqui na carta aos Colossenses. Ele fala no começo, no capítulo 1, da excelência da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Ele fala, eu não colocaria a minha vida à disposição de uma mentira. Então ele defende o seu ministério, insistindo com os colossenses que o que ele está fazendo é algo que realmente é muito verdadeiro. Ele fala no começo do capítulo 2 de um interesse especial pelo desenvolvimento da fé dos colossenses. E vem o versículo 8, que é esse que nós estamos falando. E começa com essa palavra: cuidado. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia. Então a primeira orientação de Paulo aos Colossenses nessa passagem é: você já parou para pensar que você tem, dentro da sua concepção de vida, que você tem um destino, que você tem uma direção? Você já parou para pensar que você foi chamado para ser guiado por um tipo de cosmovisão, um tipo de pensamento? Você já parou para pensar que você está sendo atraído, que você está sendo chamado? Você já parou para pensar que em determinado momento algo aconteceu com você e que mudou o teu destino? Você já parou para pensar que quando você foi chamado, você não foi chamado simplesmente como que foi despertado para alguma consciência nova? Você foi vivificado. Quando você foi chamado pela voz do Evangelho, algo transformou dentro de você a sua concepção de tudo, de quem Deus é, de quem Jesus Cristo é e de quem você mesmo é. Pois bem, essa é a palavra. Cuidado. Cuidado, porque o que você tem não é só a sua vida, é o seu testemunho, é a sua maneira de viver diante do mundo. Cuidado, porque o que você tem, veja só, alguém, porque diz, cuidado que ninguém vos venha a enredar com vã filosofia. Cuidado, diz o texto, porque o que você tem, o que você é, para onde você vai, tem alguém de olho e olha com o sentido de enredá-lo. A palavra enredar aqui no texto é quase como um sequestro. É a ideia de uma ação que você fica preso. Você não consegue fazer nada. Você, se enredado, você fica amarrado dentro daquilo que lhe levou. Então, sempre haverá, segundo o texto, alguém. Aqui diz, cuidado que ninguém, né? A ideia do ninguém é porque tem alguém com alguma intenção de enredar. E enredar com a ideia da filosofia e as vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, diz o texto. Então, uma das coisas logo a seguir a essa orientação, essa pregação assim, do tipo alerta, cuidado para que ninguém vos enrede por filosofias e vãs sutilezas. Logo Paulo diz o que é que está por trás disso. A chamada tradição dos homens. Olha, o capítulo 2, versículo 20 para frente, vai falar um pouquinho do que é esse tipo de tradição dos homens. Se você quiser, só corre o olho para frente e você vai ver. Veja só. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então aqui nós temos um pouquinho da ideia do que é a tradição dos homens, os preceitos dos homens. É que quando o homem
quer fazer alguma coisa buscando o certo, ou buscando aprimorar, o máximo que o homem consegue fazer é criando leis, e criando regras, e criando normas. Mas o texto parece dizer que normas e regras obedecidas, por mais obedecidas que sejam, ainda não agradam a Deus. Ainda não cumprem aquilo que Deus espera. Então, rudimentos dos homens sempre serão vãos, eles sempre serão esforços limitados, e é por causa disso que Paulo diz: quem tiver uma vida baseada em regrinhas de faz isso, não faz aquilo, faz isso, não faz aquilo, ainda não está dependente da graça de Cristo. Porque todo o esforço, por melhor que ele seja na sua intenção, ainda não atinge a santidade necessária. Paulo está preocupado com os colossenses, cheios de regras, mas vazios de Cristo. Paulo está preocupado com os crentes que sempre têm uma resposta sobre como é que devem ser as coisas, mas ainda não perceberam que as coisas para si dependem unicamente de Cristo. É isso, as tradições dos homens levando a fé dos crentes. Essa é a preocupação de Paulo. E olhando um pouquinho mais à frente agora, vem o versículo 9, e vem a grande defesa de Paulo. E eu vou gastar um pouquinho de tempo nessa grande defesa de Paulo. O que é que Paulo estava preocupado e estava incomodando realmente Paulo quando ele escreveu aos Colossenses? Eu estou em Colossenses 2, versículos 8 e 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está em uma região que divindade era uma estátua, era alguma coisa que se levantava em um templo. Paulo estava em uma faixa aqui, né, entre os colossenses, os tessalonicenses, os filipenses, da chamada Ásia Menor. Um terreno pagão, uma região muito difícil de se trabalhar, porque cheia de filosofias de cultura helênica, então cheia de influências. Algumas das filosofias que estão aqui são helenistas e de tradições muito antigas, de mitologias mesmo, de mitologias da época. Uma mistura das mitologias gregas da época, mais as filosofias judaicas de cumprimento de normas e de leis. Uma distorção em relação aos anjos. Era uma região muito difícil de se trabalhar. E agora ainda uma nova heresia que dificultava a segurança em Cristo, dificultava a exclusividade de Cristo na salvação. Preocupações de Paulo em ajudar essa igreja a descansar no triunfo de Cristo. O triunfo de Cristo era para a igreja de Colossos a única segurança possível. E se você olhar comigo aqui para o texto, você perceberá algumas ênfases. Eu vou destacar as palavras só do triunfo de Cristo. Dá uma olhada comigo em Colossenses capítulo 2, dos versículos 8 para frente. Veja por que eu estou enfatizando o triunfo de Cristo. No texto, nós vemos que uma das primeiras coisas do versículo 10 para frente, você vai perceber palavras, coisas que já aconteceram conosco. O triunfo de Cristo transformou a nossa vida de tal maneira que estas coisas são coisas vividas por nós. Vê só, no versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. A palavra aperfeiçoado é uma palavra que identifica o triunfo de Cristo. Porque é que ele define toda a plenitude da divindade está em Jesus Cristo. Porque só Cristo poderia nos aperfeiçoar.
Só a obra redentora poderia trabalhar em nós. Só a obra de Cristo poderia mudar o nosso estado. Veja um pouquinho à frente no versículo 11. Nele também fostes circuncidados. Então, se você tiver caneta, grife aí. O que é o triunfo de Cristo na carta de Paulo aos Colossenses? Nele aperfeiçoados, nele circuncidados, que é a ideia de iniciado, batizado, como nós vamos trabalhar mais à frente. Versículo 12, tendo sido sepultados, mas ainda no versículo 12, ressuscitados. Por que o triunfo de Cristo é eficaz na vida dos colossenses? Porque Cristo os aperfeiçoou. Porque Cristo os circuncidou. Porque Cristo os sepultou. Mas também porque Cristo os ressuscitou. Agora veja, se você quiser contemplar o que era a segurança que Paulo estava dizendo que os colossenses tinham, ele diz, do versículo 13 para frente, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando os vossos pecados. Então nós temos mais um conceito do triunfo de Cristo. Os colossenses foram vivificados. Eram mortos, mas eles foram vivificados. Eles foram perdoados. Diz ainda no versículo 13. Por quê? Versículo 14 mostra: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, removeu-o, eu estou avançando um pouquinho, removeu-o inteiramente. A palavra removeu-o é uma palavra, em grego é apagar. Então, hoje a ideia de remover, talvez não tenha assim um sentido muito claro para nós no texto, mas quando alguém era crucificado, então as pessoas passavam na rua e não sabiam por que é que aquela pessoa estava sendo crucificada. Era um sistema judicial antigo. Então se colocava em cima, em escrito, como se fosse com giz ou alguma outra coisa, a causa da sua morte. Assassinato, roubo, corrupção. E as pessoas passavam na rua e viam, aqui mais alguém está sendo crucificado por causa disso. Então a Bíblia diz que existia um pecado no ser humano, existia um crime no ser humano, que a sua crucificação tem causa. Desobediência, idolatria, e estava em cima do crucificado. E enquanto essa pessoa morria e era levada para a tumba, o cemitério, alguém apagava aquilo. Pois Paulo está dizendo, Cristo apagou o pecado, removeu aquilo, morreu Ele mesmo por aquilo. É isso que o texto diz. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Você pode ver pelo texto a ênfase do triunfo de Cristo. Como é que nós poderíamos aplicar isso aos nossos dias, meus irmãos? Isso era o que Paulo estava trabalhando em Colossos. Paulo via na igreja de Colossos uma heresia, que criava neles uma insegurança, porque tirava a sua ideia clara do sacrifício pleno e suficiente de Cristo. Paulo reforça o triunfo de Cristo para lhes dizer: em meio às heresias ao redor, existe um lugar para a alma de vocês descansarem. É Cristo. Só que não é também Cristo, é somente Cristo.
como nós poderíamos aplicar aos nossos dias. Talvez fazendo uma pergunta a nós, irmãos, como é ser crente nos dias atuais? Como é ser um cristão nos dias atuais? Como é viver essa fé que muitos de nós herdaram dos nossos pais? Como é viver essa fé por 5 anos, 10 anos, 15 anos? Como é dar manutenção a essa fé? Como é que a gente exercita uma fé diariamente? Quais as dificuldades para ser um cristão nos dias atuais? Quais as heresias que estão próximas do nosso dia a dia e que também nos afligem e que também nos colocam em estado de alerta? Como é passar essa fé aos nossos filhos, às pessoas que nós conhecemos e queremos bem? Como falar do triunfo de Cristo? Talvez eu faria uma pergunta anterior. Como evidenciar o triunfo de Cristo? Porque Paulo, primeiramente, evidencia o triunfo de Cristo. Ele sabe das fragilidades da igreja de Colosso. Ele sabe que é uma igreja nova e que recebeu a Cristo como Salvador. Mas ele sabe o que tem ao redor. E o que tem ao redor são heresias que tentam enredar e que tentam convencer. Mas Paulo diz, isso vai sequestrar vocês. Isso vai separar vocês da verdadeira graça. Isso vai fazer com que vocês não vivam mais a alegria da salvação. Quantas coisas têm tirado a alegria da salvação dos cristãos na atualidade? O que tira a alegria da salvação dos cristãos na atualidade? Quais são os medos, as fobias? Quais são as dúvidas sobre cristianismo, sobre fé, sobre salvação? O que uma passagem como essa tem para nos dizer? Eu gostaria de ressaltar algumas coisas aqui. Primeiro, meu irmão, minha irmã, o que Paulo disse aos Colossenses é verdade hoje. Em Cristo habita corporalmente toda a divindade, como está escrito aqui no texto. Corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo não é um ídolo a mais. Cristo não é uma imagem a mais. Cristo não é uma divindade a mais. O homem continuará a criar ídolos e ainda se criarão muitos outros Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo só existe um. O Filho morto, vivo, ressurreto de Deus. Então, se tem uma coisa que precisa ficar clara para nós, em meio às muitas heresias dos nossos dias, é que só Cristo é Redentor. Isso precisa trazer calma aos nossos corações. Isso precisa fazer com que a nossa alma descanse. Somente Cristo é Deus, mas Ele é Deus. E por conta da divindade nele, do processo da redenção e da aplicação que o Espírito Santo fez, hoje nós entendemos isso. Uma segunda coisa que eu gostaria de aplicar, além dessa ideia, nunca duvide da divindade de Cristo como o único e suficiente Salvador, o único que pôde e que fez a redenção. Porque se você perder essa ideia, você não encontrará segurança em nenhum outro lugar. Então essa é a primeira coisa. A outra coisa é que o que Cristo veio fazer, Ele está fazendo. E sabe com quem Ele está fazendo? Com você. Então, a obra da redenção foi iniciada, do ponto de vista teológico, já foi iniciada e completada. Aqueles a quem Deus predestinou, a esses Ele justificou, a estes Ele glorificou,
Do ponto de vista da teologia, toda a obra está feita, restando-nos apenas o tempo da santificação, do aperfeiçoamento, para que cresçamos à medida da estatura de Cristo. Do ponto de vista teológico, tudo isso já está pronto. Ninguém de nós ficará mais salvo do que já está. Do ponto de vista teológico, ninguém ficará mais filho de Deus do que já é. Do ponto de vista do que Deus enviou o seu Filho para fazer, Ele já fez. Mas do ponto de vista do crescimento, do avanço para a maturidade, isso Ele ainda está fazendo em nós. Mas isso só é possível, o crescimento só é possível, se antes disso Ele operou com a sua graça. Então, primeira coisa, nunca duvide de Cristo vivo. Segunda coisa, nunca duvide do que Ele está fazendo. E Ele está fazendo conosco, porque o texto nos mostra que nós já fomos aperfeiçoados, nós já fomos circuncidados, nós já fomos mortos e ressurretos em Jesus Cristo, e nós já estamos com a dívida paga. Olha, se isso for pouco, se isso não é suficiente para gerar descanso para a alma, se isso não é suficiente para gerar a paz e a gratidão, sinceramente, eu não sei onde e o que poderia haver para trazer a segurança que os cristãos precisam. Os colossenses estavam com suas dúvidas, mas Paulo explicou com a palavra. Você tem dúvidas? Você também tem medos? Você também tem dificuldades na compreensão de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo? Pois leia com cuidado Colossenses 2, 8 a 15. E você perceberá que não precisa ter medo, que realmente não precisa ter dúvida. Olhe para o texto pensando nas 8 palavras que eu lhes falei. Aperfeiçoado, circuncidado, morto, ressuscitado, vivificado, perdoado. Pense no que isso representa para que você possa viver na sua presença, na presença de Deus, grato, louvando, amando ao Senhor Deus, adorando-o com gratidão, expressando para quem está do seu lado a fé viva dentro de você, dentro de nós. O cristianismo não é só mais uma religião. O cristianismo é a única coisa que nos liga ao Senhor através de Jesus Cristo. Por causa disso, os cristãos são convidados a viver pelo triunfo de Cristo. Nós triunfamos no triunfo de Cristo. Nós alcançamos a vitória na vitória de Cristo. E é por causa disso que pregamos ao mundo o triunfo dele. Que Deus nos dê da sua graça, que olhemos para textos como este e revigoremos a fé. Nem sempre a gente tem aquela fé exuberante, mas a palavra de Deus faz com que fé seja renovada em nós. Talvez você precise disso nesse tempo, ter sua fé renovada. Que Deus, com a sua graça, por sua palavra, possa fazer isso. É a nossa oração. Nós cremos que isso é possível. A palavra de Deus nos ensina coisas que nós precisamos aprender de novo. Muitas vezes já sabemos das doutrinas macro, ou as macrodoutrinas do cristianismo, mas precisamos revisitar textos simples para reconhecer a singeleza da obra de Cristo. Olhar para nós e ver essa obra de Cristo acontecendo na nossa vida. Encontre no dia a dia da sua existência, com a sua casa, com a sua família, como Deus está ali aperfeiçoando. Como Ele separou a sua família para Ele. Olhe para o seu filho e veja na maneira do seu filho viver
O quanto você ensinou o Evangelho a ele? Nas conversas que tiver com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, haja gratidão, haja alegria, haja paz, haja perdão. Afinal de contas, nós fomos perdoados. Você quer viver um cristianismo simples, mas ao mesmo tempo um cristianismo verdadeiro e puro? Abandone as regrinhas, abandone o isso pode, o isso não pode. Porque o que isso pode hoje, amanhã talvez não possa mais. O que hoje não pode, amanhã fica natural. Nenhum tipo de fé se sustenta com isso pode, isso não pode. Se não pensar mais profundamente, um dia as leis ficam inócuas. Nós somos chamados para viver intensamente uma coisa real. O cristianismo não é uma lenda, o cristianismo é uma verdade. O cristianismo é a essência de Deus na pessoa de Jesus Cristo, por amor a um povo que Ele amou tanto, que os chamou de filhos. Mas esses filhos não podem viver como se fossem desenganados. Não podem viver como se não fossem filhos da glória. Não podem viver com práticas dúbias. Eles não podem, em um determinado momento, demonstrar que são verdadeiramente crentes e muito crentes. Mas quando estão sozinhos, praticam coisas que crente não praticaria. O cristianismo não é 2 ou 3 coisas para se fazer. O cristianismo é uma coisa só para viver, que é Cristo. Que Deus, com sua graça, olhe por nós, como certamente olhou para a igreja de Colossos, dando-lhes o privilégio de descansarem na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor e logo a seguir cantemos um hino com uma aplicação e participemos da mesa da comunhão. Sabe, Senhor, quando lemos textos como esse e vemos a preocupação de Paulo com os colossenses, certamente reconhecemos que talvez essa seja a sua preocupação conosco. O Senhor sabe que corremos riscos, o Senhor sabe que a nossa fé bambeia às vezes, o Senhor sabe que nossas pernas não são assim tão fortes, o Senhor sabe assim que a nossa devoção não é assim tão pura, o Senhor sabe que mesmo com nossa mente reconhecendo as coisas do Senhor, as práticas nem sempre são as práticas adoradoras, as práticas que representem ou que espelhem verdadeiramente o ensino puro. Somos pecadores, Senhor. Eu penso que o Senhor sabe que somos pecadores. Mas a Tua palavra também tem o poder de tratar isso em nós. E eu te agradeço por isso, porque a Tua palavra nos mostra o triunfo de Jesus Cristo. A Tua palavra nos mostra a vitória dEle. A Tua palavra nos mostra o que Ele fez com os inimigos da fé e nossos. A Tua palavra nos mostra onde está a segurança do cristão, que é Cristo e somente Ele. Então, se alguém está em dúvida, inseguro, tem 2 caminhos. Continuar com a sua insegurança, com o seu medo, com as suas preocupações, continuar com a sua falta de direção, continuar com a sua maneira de olhar para o mundo, ou reconhecer em Cristo Jesus a solução exatamente para esses problemas. A nossa oração é que o Senhor, nessa manhã, limpe, tire das mentes que estão confusas, obtusas, tire as dúvidas sobre a fé e coloque em seus corações a certeza da salvação em Cristo Jesus, uma vez que já o confessaram e o professaram publicamente. A todos aqueles que já professaram a fé em Jesus Cristo e que agora estão em dúvidas, a nossa oração é que o Senhor lhes dê certezas. Aqueles que ainda não professaram a fé em Jesus Cristo, que essa palavra possa entrar em seus corações
de maneira que possam crer em Jesus, porque é disso que eles precisam. Essa é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.